Leitura diária. Salmo de número 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Amém? Para refletir. É muito provável que você já tenha visto uma Bíblia em alguma casa ou estabelecimento comercial aberta no livro de Salmos. Creio que todos nós já vimos e já tivemos a curiosidade de saber o porquê da escolha deste livro. Na verdade, tal costume tornou-se uma espécie de amuleto. Apesar de ser o livro mais comprado no mundo, a Bíblia tem sido também o menos lido. A partir de hoje, vamos descobrir que o livro de Salmos tem muito mais a nos oferecer do que simplesmente sorte, como imaginam alguns. Ao contrário do que muitos pensam, os Salmos não foram escritos apenas por Davi, mas há também outros autores, inclusive autores desconhecidos, como é o caso do Salmo de hoje. O salmista inicia falando de uma bem-aventurança, parafraseando: verdadeiramente feliz é todo aquele que não dá ouvido a maus conselhos, que quando percebe que está diante do perverso, se afasta, e que não se demora no meio daqueles que escarnecem do que seja puro e santo. Então o salmista descreve o prazer deste bem-aventurado e sobre o que ele pensa e pondera durante todo o dia. A lei do Senhor é a alegria e o aio dos justos, e no devido tempo surgem os frutos de justiça, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Mas, então, no verso 4, o salmista também descreve o lado contrário. Os ímpios não são assim. O meditar do nosso coração diz muito sobre quem somos e para onde estamos indo. E nós? Qual tem sido o meditar do nosso coração? O livro mais lido e admirado na Bíblia inicia deixando bem claro que há sim diferença entre o justo e o ímpio, entre o obediente e o desobediente, entre o conselho dos ímpios e a lei do Senhor. Esta é uma das passagens que a gente aprende primeiro na Bíblia e precisamos guardar no coração, porque se entendermos a verdade ali contida, igualmente saberemos qual é o caminho em que devemos andar, o caminho dos justos, e o caminho é Cristo. João 14:6. Percebam que o Salmo chama de ímpio e de perverso todos os que não têm prazer na palavra do Senhor. Não é preciso cometer atrocidades para ser considerado um perverso diante de Deus. Basta ignorar a sua lei e fazer pouco caso da sua palavra. Forte, não é mesmo? Mas é a verdade. Como está escrito: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve e o que não serve. Malaquias 3:18. E o Senhor ainda diz que tomará vingança contra os que não conhecem a Deus e contra
os que não obedecem aos evangelhos de nosso Senhor Jesus, segundo a Tessalonicenses 1:8. Ou seja, o justo procura andar na cartilha de Deus e o ímpio não se sujeita à vontade divina. Considere, por exemplo, as leis de um país. A desobediência a essas leis implica em sanções previstas na própria legislação, como aqueles que aspiram a uma pátria superior, isto é, a celestial. Hebreus 11:16, que a nossa vida aqui testemunhe que somos cidadãos da pátria superior, os que guardam os mandamentos de Deus e têm fé em Jesus. Apocalipse 14:12. Cuidado, muito cuidado com as falácias em forma de piedade que têm se alastrado pelas igrejas pelo mundo afora. 2 Timóteo 4:3-4. A graça do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo não nos autoriza a viver de qualquer jeito, muito pelo contrário. Ela nos confere poder para sermos transformados, até que o nosso caráter alcance a aprovação do céu. Não foi sem razão que este livro iniciou com uma clara distinção. De que lado você e eu estamos? O pecado por si só já faz um tremendo estrago, nos separando do nosso Criador. Isaías 59:2. Não permita que esta separação seja eterna, mas que a nossa vida seja uma árvore frondosa que dê muito fruto. Gálatas 5:22-23. Sendo constantemente regada pela sabedoria e poder da palavra de Cristo, e Ele mesmo nos justificará e santificará. Vigiemos e oremos. Amém?